Hoje é terça-feira, dia 11 de maio de 2021, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Aliança no Sinai. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Depois de cerca de 2 meses de caminhada, depois que o Senhor Deus havia libertado o seu povo da escravidão do Egito, eles finalmente chegaram na península do Sinai, onde ficaram acampados por cerca de 2 anos. Esse período foi importante para Israel enquanto nação, porque, como já mencionei nas lições anteriores, eles haviam saído do Egito com um grande número, eles eram cerca de 2 milhões de indivíduos, mas eles não passavam de um bando de escravos. E o Senhor Deus queria transformá-los de um bando de escravos sem qualquer tipo de compromisso um com o outro, em uma nação com leis, com uma constituição e ao mesmo tempo com um norte, com um rumo, sabendo exatamente o que eles poderiam esperar da história deles enquanto nação, o que Deus esperava deles também. E nesse período, quando você analisa os capítulos 19 a 24 de Êxodo, você percebe nitidamente o momento em que o Senhor Deus está estabelecendo aliança com o seu povo. Eles chegam, a nossa lição vai trazer aqui até um resumo de todos os passos. Primeiro, a chegada e o acampamento de Israel no Sinai, Êxodo 19, versos 1 e 2. Depois, a proposta de Deus de uma aliança com Israel, Êxodo 19, versos 3 a 6. Deus vai dizer para Moisés que ele quer um encontro pessoal com o povo, ele quer falar diretamente com o povo. Eu quero só lembrar que a última vez que Deus tinha feito isso com todas as pessoas tinha sido lá no Jardim do Éden. Depois ele já não tinha feito mais isso, ele agora queria falar com o seu povo. E ele faz a proposta. Depois, em terceiro lugar, a resposta de Israel, e eles aceitam entrar em aliança com Deus. Êxodo capítulo 19, versos 7 e 8. Depois, em quarto lugar, os preparativos para o recebimento formal da aliança, Êxodo 19, versos 9 a 25, eles deveriam tomar banho, deveriam santificar-se, havia uma série de coisas que eles deveriam fazer para esse processo de santificação, de preparação, porque Deus viria para falar com eles. Depois, o quinto aspecto, a proclamação dos mandamentos, Êxodo capítulo 20, versos 1 a 17, que é quando Deus desce sobre o monte, a montanha toda treme, e Deus começa agora a falar, eles escutam literalmente a voz de Deus. Um sexto aspecto, Moisés acaba se tornando o mediador da aliança, Êxodo capítulo 20, versos 18 a 21. Quando eles escutam Deus falando diretamente com eles, a montanha toda tremendo e fumegando, e a voz de Deus potente falando, eles chamam Moisés e dizem: Moisés, fala você com ele e traz o recado para nós. Moisés, portanto, é escolhido como mediador da aliança. Um sétimo aspecto, os princípios da aliança são explicitados a Moisés, Êxodo capítulo 20, verso 22, e Êxodo 23, versos 1 a 22. Isso já Moisés está no alto do Monte Sinai. E depois, o oitavo aspecto, que é a confirmação da aliança, em Êxodo capítulo 24, versos 1 a 18. Mas o que é mais interessante é que essa é a quarta aliança que Deus estava fazendo com a humanidade. A primeira delas tinha sido com Adão, depois com Noé, depois com Abrão e agora com Israel enquanto nação. Quando você analisa cada uma dessas alianças, você percebe que em cada uma delas, o Senhor Deus foi alargando um pouco mais o conhecimento que a humanidade precisaria ter para entrar nessa aliança com o Senhor Deus. Foram entendendo um pouco mais daquilo que Deus faria em favor deles e o que é que o Senhor Deus esperava deles. Com Israel, Israel foi um momento em que o Senhor Deus foi muito mais explícito nos termos da aliança. Ele acabou trazendo muitos elementos novos em relação às 3 alianças anteriores. Mas o que é mais interessante é que quando você presta atenção no aspecto da aliança, o livro de Êxodo vai falar abundantemente mais sobre o santuário, por exemplo, do que sobre as leis que estavam envolvidas na aliança. A maior parte das pessoas olha para a aliança do Sinai e enxerga apenas as leis, um amontoado de regras, de normas e tal, mas não enxerga aquilo que realmente salta aos olhos dentro da aliança de Deus com o seu povo, que era o santuário.
A maior parte das regras que vão aparecer aqui é sobre o santuário, como os sacrifícios deveriam ser feitos dentro do santuário. Por que os sacrifícios estão aqui em evidência dentro dessa aliança? Por uma razão simples. A salvação é pela graça, nós já vimos isso na lição de ontem, mediante a fé em Cristo Jesus e no seu sacrifício, e o elemento principal dessa aliança era o sacrifício do cordeiro que deveria acontecer dentro do santuário, bem como todos os demais serviços que aconteceriam no santuário que apontariam para a obra de Cristo Jesus em favor da humanidade. Então você repara que na aliança do Sinai, o que se sobressai não é a lei. O que se sobressai é o serviço, é o ritual do santuário, que apontava diretamente para Cristo Jesus, que deveria vir para poder pagar o preço pelo pecado da humanidade. É Deus entrando em aliança com o seu povo, é Deus mostrando qual é o propósito do céu para a humanidade. Ok, aí você olha a grande quantidade de leis. As leis são a transcrição do caráter de Deus. Deus é assim. Então ele agora espera que o seu povo também viva dessa maneira. Mas como é que ele pode viver dessa maneira? Pela graça de Deus. Ele é alcançado pela graça de Deus, ele é perdoado pela graça de Deus. O cordeiro tem que morrer para que ele tenha esperança de vida eterna. Uma vez feito isso, então agora o Espírito de Deus começa a trabalhar com o indivíduo de dentro para fora para que ele possa viver de forma diferente. Demonstrar através das suas atitudes que a graça de Deus o alcançou e está agindo nele. Porque, como disse o apóstolo Paulo, muitos séculos mais tarde, é Deus quem coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar. É Ele quem desperta em nós tanto o desejo de ir para Ele, como também o desejo de mudar de vida. Ainda hoje, quando vemos uma pessoa que diz ter se entregado a Cristo Jesus e que era um mentiroso, o mínimo que nós esperamos é que ele deixe de ser mentiroso e que ele passe a ser uma pessoa verdadeira e honesta. Então, quando olhamos para o todo, quando olhamos para a maneira como o Senhor Deus lida conosco, com o ser humano, as coisas não mudaram. O jeito de poder salvar a humanidade é o mesmo. E a função da lei continua sendo exatamente a mesma. A lei, ela é simplesmente a transcrição do que Deus é e o que Ele espera de nós. Mas a lei, ela só pode ser aplicada na vida do ser humano mediante a atuação do Espírito de Deus. Então, esse já era o plano de Deus com Israel. Eles não tinham que guardar as leis para poderem ser aceitos por Deus. Mas eles foram aceitos por Deus por sua graça, e o Senhor Deus agora mostrava para eles um jeito diferente de poder viver. Deus queria libertá-los não apenas da escravidão do Egito, mas também da escravidão do pecado. Eu gostaria de agradecer a Deus porque a salvação não mudou. E porque o conhecimento que temos necessidade de ter para a salvação, ele é progressivo. Podemos perceber isso com as informações que recebemos por parte dos apóstolos quando Jesus vai estabelecer a sua aliança com a igreja. Nós temos agora muito mais informação do que o próprio Israel teve. Então você vai percebendo que no processo de alianças que Deus foi fazendo com a humanidade, em cada uma delas, ele foi ampliando o conhecimento para que as pessoas pudessem entender o que Deus esperava deles e o que Deus estava disposto a fazer por eles, para que eles se tornassem aquilo que Deus sonhou que eles fossem. Que Deus maravilhoso! Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque a salvação é pela graça, mediante a fé. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra deixa isso claro em relação a Israel, mas ao mesmo tempo deixa um alerta para nós. Eles falharam em cumprir a sua parte, em permitir que a graça os transformasse. Não queremos passar pela mesma experiência. Ajuda-nos a sermos transformados por Tua graça, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?